Bom, graças a Deus, hoje Deus nos deu o privilégio de podermos estar aqui junto com o pastor Celso, com o missionário Daniel, em Angola, para daqui gravarmos esse vídeo e tirar as dúvidas de muita gente do Brasil, pessoas que têm o chamado missionário, pessoas que vê como já está acontecendo a obra de Deus aqui em Angola, através da vida de vocês. Perguntas que o povo gostaria de fazer, eles não têm condições, eu vou estar aqui fazendo para vocês, e a resposta para mim vai ser para todo o pessoal do Brasil. Bom, de início, para quem não conhece, está aqui pastor Celso, Deus abençoe, pastor Celso, missionário Daniel, e eles moravam no Brasil, já estão aqui há 8 anos, pastor Celso? 9 anos, vai dar quando? Vai dar 9 anos que eles estão aqui em Angola, Luanda, fazendo um trabalho muito lindo. Mas a pergunta seria, indo direto ao ponto, como que aconteceu o seu chamado, pastor Celso? Como é que foi esse chamado e como que funcionou, Que tipo de impacto que teve na sua mente o chamado para deixar o Brasil e ir para cá, para a África? Amém. Paz do Senhor, pastor Alexandre, paz do Senhor dos nossos irmãos. É uma alegria, receber o pastor aqui em Angola, está conosco esses dias, está sendo uma grande bênção, E respondendo a pergunta, como que foi o chamado de Deus? Na verdade, Deus nunca falou comigo usando algum profeta ou algo que eu iria sair do Brasil para fazer obra missionária em outro continente, ainda mais africano, Mas eu sempre tive essa chama dentro do meu coração, sempre. Deus usava muito nas pregações, até quando a gente começou a dirigir igreja, Deus sempre sinalizou algo comigo voltado a missões. Sempre fui apaixonado por missões, mas nunca passou na minha mente, pastor Alexandre e ouvintes, de eu sair do Brasil e fazer uma obra missionária em outro continente, Até onde o Senhor veio conversar conosco no congresso, para nós estarmos orando, a esse respeito. E lembro-me, que a pergunta do pastor Alexandre foi, tenho 2 opções para você, África ou Uruguai, E na mesma hora eu disse, pastor, não, nós queremos, se for, é África. E enfim, eu sempre gostei desse trabalho mais humilde, com pessoas mais humildes, Isso sempre teve no meu coração. Lá no Brasil também sempre gostei desse público, pessoas de favela, pessoas drogadas, pessoas desse nível. Eu creio que isso sempre teve no meu coração, pastor Alexandre, E para ti, missionário Daniel, como é que foi o impacto da possibilidade de deixar o Brasil e vir para cá, para a África? Como é que foi quando você recebeu o desafio? Na verdade é um desafio, Como é que foi o choque interior por dentro de ti, a cabeça, como é que ficou depois do convite, do desafio? A paz do Senhor, pastor Alexandre, a todos que vão ouvir. Para mim foi difícil, foi um pouco difícil, porque eu não aceitei no início, tive um pouco de dificuldade de aceitar, até que Deus marcou um encontro comigo na igreja, onde eu dirigia com o meu esposo. Então eu fui num círculo de oração da igreja, onde eu cuidava ali com as irmãs, e no dia as irmãs não compareceram. No dia eu até fiquei preocupada, tentei ligar para elas, mas nada ocorreu. Aí quando eu fechei a igreja, o Espírito Santo falou para mim: abre a igreja porque eu quero ter um encontro contigo. E naquele exato momento eu entrei, fechei a porta da igreja, e ali eu dobrei meu joelho, ali no púlpito mesmo, e o Senhor falou comigo, por que eu não queria ir para a África? E aí naquele exato momento eu comecei a falar os medos que eu tinha, porque eu tinha muito medo de vir para a África, porque eu via muitas notícias, pessoas morrendo, missionários que vinham morrer no campo. Então aquilo ali para mim, eu fiquei com medo. E quando eu falei isso para Deus, Ele falou para mim: então você prefere ficar aqui, abandonar o chamado, aquilo que eu tenho para você, para ficar aqui, e eu permitir você pegar uma dengue e você morrer aqui? E isso para mim foi um impacto muito grande, porque eu tinha muito medo de vir para cá. Aí depois disso, o Senhor trabalhou no meu coração, cuidou de tudo, preparou, e hoje estamos aqui. Bom, mas então quer dizer que logo de início
dentro de você, no seu coração, a resposta não era assim logo de início. Sim. Vocês chegaram a conversar, você chegou a falar para o pastor Celso que você não queria vir, você chegou a falar para ele, antes de Deus falar contigo, chegou a falar, olha, eu não vou ir, não quero ir, estou com medo. Vocês chegaram a ter esse tipo de conversa? Sim, chegamos a ter essa conversa, e eu não aceitava de jeito nenhum. Ele mostrava vídeos, fotos, olha que lindo a obra, e começava a mostrar as fotos para mim da África, e eu não aceitava de jeito nenhum. Eu sempre brigava com ele até. Brigava com ele dizendo, eu não vou de jeito nenhum. Até que Deus tratou contigo pessoalmente. Somente. Só você, nenhuma irmã foi consigo naquele dia, você achou estranho, ia fechar a igreja. Sim. E Deus falou, volta. Então, mas é muito tremendo ouvir isso, porque às vezes a pessoa, ele simplesmente participa, vê algum vídeo, participa por meio de algum vídeo, de algo que hoje já está acontecendo, né? Como a gente teve a nossa cruzada durante essas semanas que se passaram, mas a pessoa vê aquilo e imagina, puxa, que coisa, eu gostaria de ter essa coragem de ter ido, né, como a missionária Daniele teve, mas na verdade a missionária Daniele não teve essa coragem de início. E essas partes, por isso que é muito importante podcast como esse, conversa como essa, para a pessoa poder entender que não é assim todo mundo que está no campo missionário. Olha, a Bíblia diz que o próprio Senhor Jesus, ele sendo 100% Deus, 100% homem, quando ele estava para chegar na noite que ele foi para ser preso, ele chegou no Getsemane e orou, e como homem, ele orou e falou assim, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Então, não é que Jesus, ele queria recuar, ele sabia, né, tudo que esperava ele. Então, como homem, ele teve não desejo de desobedecer, mas ele teve aquele choque, né? Ele estava aqui como ser humano, como homem, mas ele foi obediente, a Bíblia diz, obediente até a morte, morte de cruz. Mas é muito importante as pessoas que ouvem saber disso, que houve aquele momento de dúvida, de choque, aquele momento que assim, as pessoas não sabem que existe, né? Simplesmente acham que esse momento não existe. Todo mundo que recebe o chamado, vou e pronto. Com Jeremias, Deus falou assim, olha, vai, não, mas eu não passo de uma criança, e Deus falou com ele, não, para onde te mandar você vai, não diga que eu sou uma criança. Por que eu estou frisando isso aqui, esses poucos minutos frisando isso aqui? Porque tem muita gente que tem o chamado de Deus, e acha que quem tem o chamado e está fazendo uma obra bonita, não teve esse tipo de dúvida, esse tipo de conflito, esse tipo de... né? Bom, partindo para outro ponto, dentro desse ponto ainda. Mas daí, quando ela disse não, pastor Celso, o senhor se frustrou e falou, puxa, ou você foi orar e falou, Deus, fala com ela. Qual foi a sua reação quando ela disse que não queria vir para a África? Então, pastor, na verdade orar, né? Entrei em oração também, mas conversando muito com ela, né? Algo que eu e a Dani, a gente tem muito diálogo nós, né? Isso é algo muito bom. E eu comecei a conversar com ela, olha, Dani, né? É melhor obedecer a Deus, nós obedecer ao Senhor, né? Eu creio que Deus está nesse negócio, porque eu fui sentindo paz, né? Já de início, depois da conversa, fui orando, fui sentindo paz no meu coração. Não conhecíamos África, Angola, nada, e eu comecei a pesquisar sobre Angola, né? Sobre o país, ter algumas, né? Noção, né? De como funciona o país aqui. E eu louvo a Deus, né? Porque naquele dia Deus marcou com ela, né? Eu já estava resolvido quanto a isso, pastor. E ela que precisava se resolver diante do Senhor. E algo muito interessante, que quando ela chegou em casa, abriu a porta, eu vou para a África, todo decidido, Deus falou comigo, né? E aí ela explicou, então eu louvei a Deus. A partir daí, né, nós não tivemos mais dúvida. A partir daí, a gente canalizou mesmo e, né, continuamos só orando e esperando Deus fazer. Foi algo muito sobrenatural, a forma que Deus fez e que Deus preparou a nossa chegada até aqui em Angola. Então, bom, agora a pergunta que vai ficar, Deus confirmou e ela tinha medo de pegar uma malária, de pegar uma doença,
Eu mesmo cheguei a ouvir falar também de morte de esposa de pastor, né, que no caso seria ela, esposa de pastor. Mas daí, chegou em Angola, chegou aqui em Luanda, e a irmã chegou a contrair alguma doença que a irmã tinha medo que a irmã contraiu? Como é que foi? Na verdade, sim. Depois de um tempinho, eu não me lembro se 3 meses. Uns 3 meses que a gente estava aqui, eu contraí a malária. Eu peguei a malária, para mim foi difícil, emagreci bastante, né? E passei um período muito difícil mesmo. Cheguei a chorar, pensei que ia morrer mesmo. Falei, não, agora é meu fim mesmo. Acabou tudo, não tem mais jeito, eu vou morrer mesmo. E comecei a orar a Deus, né? Até que uma noite eu não consegui dormir, eu comecei a orar a Deus e o próprio Espírito Santo falou comigo fortemente. Ele falou para mim, olha, você lembra daquele encontro que eu tive com você? Então, eu só estou mostrando que eu sou com você. Eu coloquei a doença para mostrar que eu estou com você. Você não está sozinho. Bom, você, missionário Daniel, você pegou a malária quantas vezes? Umas 2 ou 3 vezes depois. 2 ou 3 vezes. E tu, pastor Celso? Quantas vezes? Acho que já umas 10, já perdi as contas já. Umas 10 vezes. Peguei bastante já. Porque muita gente ouve falar da malária e acha que pegou, morreu. Entendeu? E eu conversava com o pastor Celso e ele disse que a malária aqui, na verdade, é como se fosse uma gripe. Nós começamos a festividade na semana retrasada e na sexta-feira à noite teve o culto, no domingo pela manhã a missionária Daniela falou, pastor, ora pelo jovem ali, é o adolescente que toca a bateria. Falei, o que ele tem? Ele está com malária. Oramos por ele, graças a Deus, passou 2 cultos, a gente estava tocando bateria de novo, não me lembro 2 cultos ou 4 cultos, 2 cultos, né? 4 dias, 2 cultos, a gente estava tocando bateria de novo, e aí, conversando com o pastor Celso, passou mais ou menos uns 10 dias que nós estamos aqui, aí um dos jovens que toca, tambor, o que é? Batuque, que ele toca lá no Sequer, que é o filho do presbítero Daniel, Guilherme, e a missionária Daniela falou assim, o Guilherme está com malária. E eu conversando com o pastor Celso, assim, pastor, isso aqui é igual gripe. Todo culto tem. Todo culto tem algum membro que não veio porque estava com malária, daqui a pouquinho já estão aqui de novo. Né? Tem um comprimido aqui, não vem ao caso citar o nome dele, mas o comprimido aqui, ele é algo natural, aqui em Angola. A pessoa foi diagnosticada com malária, vai lá, toma o comprimido, faz o tratamento, não sei se são 4 ou 8 comprimidos de 12 em 12 horas, as dores desaparecem do corpo e já o povo está aí fazendo a obra de Deus novamente. Então, às vezes é criado um mito gigantesco, como se a malária fosse um câncer no cérebro, sei lá, alguma coisa que não tem cura, e não é dessa maneira, entendeu? Tanto Jesus cura a malária, como a pessoa pode tomar o comprimido ali e a pessoa restabelece a sua saúde. Na verdade são as 2 fases, né, pastor, que tem, né? Quando você contrai o mosquito pica a pessoa, é a primeira fase, que se chama paludismo. É nessa fase que a pessoa já começa a sentir dores e ela precisa tratar. Quando ela não trata já nos primeiros dias, aí gera malária fase 2, que daí sim leva à morte ou leva para paralisias no corpo, a pessoa fica louca, enfim, né? E leva à morte, né? Sim. Então, a negligência é quando a pessoa não trata já de início. Correto. Então tem muitas pessoas que, vou esperar, vou deixar, e aí ela fica ali embutida no corpo, depois ela vem com maior força e depois já não adianta mais tratar. Correto. Porque daí leva à morte. Então, se a pessoa não é negligente, faz logo o tratamento, é tranquilo. Porque afeta os órgãos, né? Correto. É isso, para mim, já é até bom saber, eu não sabia que tinha essas 2 fases da doença. Isso, entendeu? Mas se tratou, como foi o caso de vocês, logo no início, já tranquilo. Acabou o problema. Isso, Bom, nós estamos com uma igreja aqui em 2 regiões bem carentes de Angola. Sequer, que é uma comunidade, né? E também temos ali no bairro Simeone. O bairro Simeone, quando eu vim a primeira vez aqui, a igreja estava lá, ainda não tínhamos a igreja no bairro Sequer,
mas o bairro Simeone é um bairro muito carente. O povo tem que buscar água para tomar banho, para lavar roupa, para lavar louça, não tem água encanada. A pergunta é, você chegou aqui, como que o senhor foi parar no bairro Simeone? Abri a igreja 7. Na verdade, quando eu cheguei aqui, a gente ficou 3 meses, primeiro tratando a questão dos nossos vistos, porque na época que chegamos aqui poderia entrar com visto de turista e depois tratar o visto de permanência temporária aqui dentro do próprio país. Então a gente chegou com visto de 3 meses de turismo e depois a gente deu entrada aqui mesmo em Angola no visto de permanência temporária. Nesse período eu comecei, a conhecer Luanda, juntamente com meu amigo, pastor Mandela, que eu conheci lá no Brasil, que ele foi para lá, casou com uma conterrânea minha. Então a gente ficou hospedado esses 3 meses na casa deles e acho que 2 meses e meio, quase 3 meses já, quase finalizando, a gente foi num funeral de um membro da igreja dele, justamente no bairro Simeone. E quando a gente adentrou no começo do bairro, no início da rua, o Espírito Santo falou comigo: é aqui que eu quero que você abra igreja, nesta rua. Eu silenciei, estava dentro do carro, silenciei, aquilo começou a queimar dentro de mim, comecei a olhar, aquele povo, um bairro bastante populoso ali, bastante gente na rua, a estrada de chão ainda, e aquilo ardeu em mim. Chegamos na casa, eu fui para o canto do quintal e o Espírito Santo falando forte comigo: é aqui, é aqui, é aqui. E não, cheguei em casa, falei com o pastor, disse: não, então semana que vem pega o carro, vai lá, vê se tu acha algum salão, e fomos. No mesmo dia achamos o salão onde é a igreja hoje. Estamos 8 anos ali, no mesmo lugar, uma bênção de Deus, Eu sei que Deus nos colocou aí para frutificar nesse bairro, graças a Deus, oramos, passou asfalto agora o ano passado, na frente da igreja, e tem sido uma bênção, a gente ouvir a voz do Senhor. Muitas vezes, pastor Alexandre, Deus nos leva em algum lugar que parece uma terra seca, A gente olha, mas aqui, no meio desse povo pobre, algo, mas ali é que Deus quer frutificar algo em nós. Através da igreja, através de nós, profetizando. Por exemplo, depois vamos contar a história da escola, A gente não entende, mas se nós fôssemos num bairro rico, a IPG talvez hoje não existiria, a Escolinha Pequena Gideões, porque não haveria necessidade, Então Deus nos colocou num bairro estratégico. No momento nós não entendemos, mas depois de um ano a gente já foi entender o que Deus queria conosco aí no bairro Simeone, Poder abrir a escola, poder trabalhar com esse povo, poder ajudar esse povo, Então, num campo missionário, a gente tem que ouvir a voz do Espírito. Onde Deus manda nós, vai, porque pode ser terra seca, ali Deus vai frutificar e vai abençoar. Muito bom. Já que o senhor tocou no assunto da Escola Pequena Gideões, eu queria perguntar para a missionária Daniele, de que maneira, quanto tempo faz e de que maneira que começou o trabalho de alfabetização das crianças aqui, porque hoje muitas pessoas não sabem, nós temos esse trabalho de alfabetização com as crianças, mas o nosso trabalho ele é gratuito, porque aqui em Angola as crianças pagam para poder estudar, Os pais das crianças têm que pagar. O senhor Daniele vai estar falando o valor que é pago, qual que é o valor do salário deles mensal, qual que é o valor que paga-se para uma criança estudar. Então, ela vai estar passando aqui e muitos pais não tinham condições de pagar estudo para suas crianças. E hoje nós temos esse trabalho de alfabetização. Ela vai estar falando quantas crianças, quantos alunos nós temos no bairro Simeone, que aqui é mais próximo da capital de Luanda, do centro de Luanda, e lá no Sekele também. Então eu queria saber como é que foi, quando que foi e como que foi que deu início a essa obra da Escola Pequenos Gideões. Então, ela começou em 2018, com 15 alunos, Primeiramente, Deus usou a vida de uma irmã aqui em Angola, Ela tinha 5 crianças e não tinha condição nenhuma de levar essas crianças até a escola. E as únicas crianças dela que estudavam era o filho mais velho.
porque aqui o salário mínimo de um trabalhador é de 250, como se fosse no Brasil, R$250 a R$300. Esse é um salário mínimo de um trabalhador. Então, ela não tinha condição, nem o seu esposo, de pagar para todos os seus filhos estudar. Então, ela chegou para mim e falou: missionária, por que a senhora não abre uma escolinha para ajudar as crianças do bairro aqui? Porque nós não temos condições. Então, eu falei para ela: irmã, eu não tenho condição, mas vamos orar. Eu não vou dizer nem que sim, nem que não, mas vamos orar. E eu coloquei esse propósito nas mãos do Senhor. E naquela mesma semana, eu e o pastor Celso começamos a fazer tipo como se fosse um cálculo de quanto que a gente ia gastar se fosse para abrir uma escola. E a gente fez o cálculo ali, e naquela mesma semana Deus usou a vida de um irmão aí no Brasil, e ele doou aquele valor que, quando a gente fez o cálculo, olhou, era o mesmo valor que a pessoa doou. Então eu vi que era Deus mesmo, e Deus preparou tudo, a gente comprou tudo e deu início com 15 crianças. E os filhos dessa senhora estudou conosco, passou na escola. Então a gente iniciou com 15 alunos. Hoje nós trabalhamos com 350 crianças, juntando todas, aqui na sede e no Sequel. Na sede hoje nós trabalhamos pré, primeiro e segundo, porque não tem mais espaço. Hoje a gente faz na igreja, então o espaço é muito pequeno. E lá no Sequel a gente trabalha o pré, primeira, segunda, terceira e quarta classe. Lá a gente trabalha mais porque o bairro é mais carente ainda, precisa de mais, necessita mais e é muito mais aluno. Então a gente trabalha até a quarta classe. Mas daí então, lá tem esse número, graças a Deus a gente vê que cresceu, mas a pergunta é: o governo de Angola aceita esse trabalho de alfabetização? Por exemplo, vocês dão aula para os alunos, para as crianças, gratuitamente, aqui no Simeone, até o segundo ano, ou segunda série, e depois, quando eles vão entrar na terceira série, o governo aceita o trabalho nosso que é feito da Escola Pequenos Gideões, o governo aceita a criança na terceira série? Sim, ele apoia, aceita. Apoia? Aceita, e ainda manda alunos especiais das escolas que eles não conseguem, né, se adaptar lá, manda para a nossa escola, né, para que eles venham estudar ali para depois dar sequência. No bairro todo, a nossa escola é reconhecida pelo Estado, o Estado conhece a nossa escola e nos permite trabalhar, porque, claro, né, a gente está dando de graça o trabalho que o Estado deveria fazer, nós estamos fazendo. Então não há problema, eles deixam a gente trabalhar, e o governo até incentiva isso. Não ajuda financeiramente, mas incentiva, deixa trabalhar à vontade. Correto. Chegando no Sequel, eu vi que o maior número de crianças, não sei se é 200, 250, não me lembro, mas eu vi que o maior número está lá, né? Depois você pode dar uma olhada aí no canal, tanto no canal da Escola Pequenos Gideões, como no canal de Gideões da Fé, você vai ver um dos vídeos que são centenas, né? Se colocar aí centenas de crianças e colocar a Escola Pequenos Gideões, já vai sair um vídeo curto mostrando o trabalho que é feito com as crianças. Agora, então eu acredito que a comunidade lá, pelo que eu conversei com um dos professores, que é o Papá Ferraz, e também com o presbítero Daniel, eu acredito que a gratidão do povo, principalmente de lá do Sequel, porque aqui o pessoal, eles têm que buscar água para muita coisa, mas ainda tem lugares fáceis de buscar água. Luz, casa. Lá eu vi que para buscar 2 galões de água é um absurdo de difícil. Faz uns 4 a 5 quilômetros para buscar. 4 a 5 quilômetros para poder buscar água. Água para lavar louça, água para tomar banho, água para lavar roupa, água para lavar o rosto, né? Para beber, tudo. Água para beber, algo que a gente tem no Brasil. Às vezes no Brasil vai ter uma dona de casa que ela liga a máquina de lavar roupa, deixa lá a água na máquina de lavar roupa, com a outra torneira a filha está tomando banho,
o marido ou o filho às vezes está lavando uma louça, outro está tomando banho, vocês temos água à vontade. Aqui para eles conseguirem um galão de 5 litros ou de 10 litros tem que andar 4,5 km. Como que é a gratidão do povo? Vamos pegar um exemplo que tem mais dificuldade do Sequere, de ter chegado à Escola Pequena Gideões gratuito, porque é um povo que eles foram. No Brasil, não sei o nome correto, me foge agora o nome, quando um povo vai para um lugar ali, não é assentamento, me foge na cabeça aqui agora o nome, mas é um povo que chegou para uma região onde não tem nada, não tem água, não tem luz, automaticamente também não tem uma escola. Sim. E como é que ia crescer essas crianças? Sem escola, sem nada. Eles iam crescer, talvez iam conseguir estudar quando chegasse 10 anos de idade, para poder andar 4 km até uma escola mais próxima. Entendeu? Como que é a mentalidade dos pais da Escola Pequena, das crianças da Escola Pequena Gideões, como que eles enxergam, entendeu? Como uma providência, como nada demais, ou como uma bênção de Deus, como que eles enxergam e como eles expressam a gratidão para vocês? Bom, hoje eles expressam a gratidão, eles falam que Deus trouxe nós, que foi Deus mesmo que enviou nós no momento certo, na hora certa, para trazer, abrir, né, a mente deles com a palavra de Deus e também com a escolinha também, porque isso ajuda muito eles, porque eles não têm condição, principalmente ali na comunidade do Sequere, né? Então a gente dá o material para eles ali também, porque muitas crianças ali, 100% das crianças ali não tem material, não tem condição de comprar um caderno, um lápis, uma borracha, então a gente dá tudo ali para eles, né? Então para eles é Deus, como se fosse Deus desceu na terra. É assim, eles são gratos a Deus, agradecem de coração. O que eles puderem fazer para agradecer você pelo que você está fazendo ali, eles fazem. É algo muito, muito gratificante, né? E eles são um povo grato, né, pastor? A gente percebeu ali, o senhor teve ali nas cruzadas, né? A alegria deles e a recepção deles, né? Então, hoje, pena que a gente ainda não tem condições, porque metade do bairro não estuda ainda. A gente hoje tem lá 250 crianças, mas o número seria mais de 500. Então hoje, se nós conseguirmos dobrar as salas de aula lá, nós teríamos lá 500 alunos no mínimo que estão necessitando. Tem mais uns 300 aí que estão necessitando de mais salas ainda, e a única escola que tem no bairro todo é nós que estamos ali, né? Então, para eles é uma grande bênção, né? Diante de tanta dificuldade, pessoas que não trabalham, não têm condições de trabalhar, não tem energia elétrica, não tem nada. Aquelas crianças, se não fosse a IPG lá, estariam brincando na lama, na sujeira o dia todo, não teriam oportunidade de estudo, de nada. Então, para eles, realmente, né, tem, como a missionária disse, é uma grande bênção, né, para a comunidade. E a gente louva a Deus, né? A forma que a gente chegou lá, a recepção deles é Deus mesmo, né? Talvez você que está aí no Brasil não sabe, mas nós temos um grupo, né, no WhatsApp chamado Projeto África. Também tem vídeos do Projeto África no Instagram. Depois vamos deixar o link tudo aí abaixo para você poder ou entrar no grupo do WhatsApp ou também entrar no link do grupo Projeto África no Instagram, e também depois você pode se inscrever no nosso canal no YouTube, que tem vários vídeos. Então talvez você não sabe, mas foi criado esse grupo, né? Deus orientou o pastor Celso a criar esse grupo, criou o grupo Projeto África, e então muitas pessoas aí do Brasil têm feito doações, porque os professores, eles literalmente, a maioria dos professores, tanto daqui do Simeone quanto do Sequere, eles abriram mão da vida profissional deles para poder estar trabalhando com essas crianças. Mas eles também têm família, eles também têm suas despesas e precisam de se manter. O dinheiro que é mandado daí do Brasil é justamente para isso. Nós temos 3 professores lá no Sequere, 3 professores.
Mais um auxiliar, né? Três professores. São 4 profissionais lá. São 4 lá que recebem auxílio financeiro, que é desse dinheiro que vem do Projeto África, que vem do Brasil, de doações que se vem para cá, lá, e mais 4 aqui no Simeone, e mais 4 aqui, entendeu? Fora as despesas que a missionária Daniele falou, com material escolar, entendeu? Combustível para poder se deslocar para lá. Então é muita despesa, e tem toda essa despesa, como o pastor Celso falou, o governo ele apoia o trabalho, mas financeiramente os recursos não estão vindo do governo, né? Nós estamos aqui para poder questionar, mas para poder dizer para você que esse recurso não está vindo do governo, está vindo do auxílio que você do Brasil tem enviado. Porque às vezes você ouviu falar do Projeto África, me recordo que eu estava conversando com uma irmã de um outro ministério, né, do nosso ministério, e falei para ela, falei assim, não, mas como é que é? Sem ela ver foto, nem vídeo, nem nada, eu quero ajudar. Me recordo que estava conversando com o Dr. Sebastião, né, ele é cristão, serve ao Senhor, e ele é advogado, e eu mostrei para ele algumas fotos, alguns vídeos, a filha dele, já falou, eu quero ajudar, entendeu? Então tem muita gente que ajuda sem nunca ter pisado o pé aqui, entendeu? Alguns até sem ver nenhum vídeo, acreditou no trabalho e investe no trabalho. Tem aqueles que fazem investimento cada vez maior de acordo com as condições que ele tem aqueles que fazem voto com o Senhor, se o Senhor abençoar essa causa na justiça, esse projeto que eu tenho aqui. Ontem mesmo você está falando para mim que ligaram de Curitiba, foi ontem? Entendeu? Foi ontem. Entendeu? De um voto que a pessoa fez para poder estar ajudando. É um irmão que nós conhecemos há muitos anos. Ele fez um voto de poder estar ajudando essa obra. E é dessa maneira que o trabalho está indo adiante. Se você entrar no canal, aqui no próprio YouTube mesmo, aqui na plataforma do YouTube, se você entrar no canal, você vai ver, é um trabalho muito lindo. Entendeu? E se você pudesse estar aqui, você pudesse, não, eu vou dar um jeito, eu vou fazer algumas economias e eu quero ir lá, conhecer. Então, eu vim aqui da outra vez e algo que me marcou muito, não foi só as crianças, tiramos muitas fotos, muitos vídeos, que todos vão ser colocados aqui no canal com o tempo, mas me marcou muito. Hoje o pastor Celso, Deus usou pessoas aí do Brasil para poder ajudar ele a comprar o carro que ele tem. Hoje eles têm um carro para poder se deslocar, mas eu me recordo que nós fomos lá para a aula junto com a missionária Daniele. Na época não tinha essa equipe de professores, hoje tem, na época não tinha. E eu me recordo, a distância daqui no bairro Simeone, 15 quilômetros, foi isso que você disse? 15 quilômetros. 15 quilômetros. Na época eu me recordo que nós pegamos, eles chamam um táxi aqui? Mas é um carro. É um carro simples, nem Uber não é, entendeu? Não tinha aplicativo, agora que eles criaram um aplicativo semelhante ao Uber, mas não tinha nem Uber, nem 99. Então o povo parava na rua, né? A missionária Daniele fazia o mesmo ritmo, parava na rua, dava com a mão ali, qualquer carro que quisesse ser táxi, não precisava de se cadastrar no governo nada, ele parava ali, enchia, ia até um lugar, dava 5 quilômetros, parava ali naquele lugar. Depois tinha que ir pegar outro carro, parar o carro que parasse ali, correndo risco, esse carro que parou, poder ser um sequestrador. Tem muito aqui. Tem muito disso. Você poderia aqui, inclusive, missionária Daniele, contar a experiência que a irmã teve, uma vez que a irmã pegou o táxi e a irmã passou um susto terrível, que a irmã poderia contar? Sim. Foi moto, né? Foi uma moto, não foi até um carro. Foi uma moto que eu peguei aqui, eu já estava morando aqui e eu estava indo para a escola. E nesse exato momento eu peguei e falei pro menino ali, me leva até a igreja, que é onde é a escola. E ele desviou a rota. E eu não conhecia muito bem o bairro. Ele desviou a rota e estava me levando para um outro lugar. Só que daí quando eu passei, eu comecei um desespero, né? Fiquei preocupada. Daí uma mulher que estava vendendo bolinho me conheceu
e começou a gritar pro motoqueiro: para, a pastora tá lá, para. O motoqueiro parou. Aí parou, eu desci, eu tava tremendo, tava nervosa, tava tremendo. Ela mandou eu sentar, até sentei num balde ali. Ela mandou eu sentar, me deu um copo de água, eu tomei água ali e ela me acalmou. Ela disse bem assim: esse cara eu não conheço, porque ali ela sempre passa motoqueiro. Ela disse: esse cara tem cara de ser gatuno. Ela disse: ele ia te levar para algum outro lugar, porque aqui muitos caras estranhos levam as meninas para o mato, vamos dizer assim. E eu acho que ele estava te levando para lá. Daí eu agradeci ela ali, né, tremendo. Ela mandou se acalmar. Aí ela pegou e falou para um outro amigo dela, que era taxista ali, que eu já conhecia ele, falou: ó, leva a pastora para a igreja, que ela tem trabalho para cuidar. Aí eu fui na igreja, ele me levou certinho na igreja. Olha aí, você está entendendo como é que funciona a obra de Deus? Então, porque esse trabalho da Escola Pequenos Gideões não é só um trabalho de alfabetização. Eles alfabetizam as crianças, mas também alfabetizam as crianças usando princípios bíblicos, ensinando a palavra de Deus. É algo muito lindo. Você vê as crianças falando da palavra de Deus, aprendendo a escrever, né? Com sílabas, consoantes, montando frases, né? Tudo que é feito no processo de escola normal, porém aprendendo muita coisa com os princípios da palavra de Deus. E quando que o diabo vai ficar feliz com isso? De ver um trabalho desse nível, de começar com 15 crianças e hoje está com mais de 300 crianças sendo educadas com princípios da palavra de Deus. Eu, mais uma vez, eu faço um convite. Depois entra no canal e você vai ver como que é o trabalho que é feito com essas crianças. Então é um trabalho que, é claro, vai despertar a fúria do diabo, mas também é um trabalho que vai despertar a alegria no coração de Deus, e que o próprio Deus, como usou essa senhora, entendeu? Deus usou a vida da senhora para poder dar o livramento ao missionário Daniele. Mas você percebe que é um trabalho que exige sacrifício, exige renúncia, porque muitas vezes a pessoa vai ver o vídeo: nossa, uma senhora daqui, uma irmã daqui de Luanda, eu mostrei o vídeo para ela domingo à noite, nós estávamos todos conversando aqui, e ela é daqui de Luanda. Quando ela viu, nossa, mas quanta criança! Então a pessoa do Brasil às vezes vê: nossa, mas que trabalho lindo, mas não faz ideia de como que é realmente o trabalho, o que é trabalhoso, né? Você vê o trabalho em um vídeo, é coisa muito simples, mas você participar do trabalho. Então eu fui junto com eles, né? Sem ter um carro, fomos pegando o que chamam-se de táxi aqui, daqui até lá, e depois de lá até aqui, um sol quente que todo mundo que já veio na África sabe que é um sol para derreter os neurônios do indivíduo mesmo. Mas ela foi sorrindo, voltou sorrindo. Aconteceu esse episódio, ela não desistiu. Ela poderia, não, acho que melhor parar. Ela não desistiu, continuou, e isso fez o trabalho frutificar, prosperar. Foi um momento de provação. Ela passou pela provação, né? Passou pela sua cova dos leões, e o trabalho continua. E agora eles vão ter muitos testemunhos de providência divina, tanto para a escola como para a vida deles, para eles poderem continuar o trabalho na escola. Eles têm muitos, são testemunhos lindos de se ouvir. Mas eu queria falar de um aqui que parece ser bem simples, mas eu queria que vocês soubessem como é que funciona o cuidado de Deus para quem quer fazer a obra do Senhor. Eu não me recordo, ela vai contar aqui, se ela estava num shopping ou se estava no centro da cidade, numa loja, se eu não me engano, uma loja de sapatos, e passou uma senhora que ela não conhecia e falou para ela: pode comprar, fique à vontade, eu quero que ela conte os detalhes de como isso aconteceu. Então, não foi numa loja, né? Aqui as mulheres vendem, né, calçados, roupas na rua mesmo, né? No chão mesmo, elas espalham ali as suas mercadorias ali, colocam em cima de saco mesmo, de arroz, né, de feijão. Elas abrem o saco
e ali ela coloca os produtos dela, o sapato, roupa, enfim. E aí eu saí da escola, no momento que tinha terminado a aula, eu saí da escola, eram umas 11h30 da manhã, e eu parei na rotunda, como diz aqui o ditado, para me pegar o outro táxi para me poder vir para casa. E ali eu parando, olhando as mercadorias, eu frisei ali, parei onde essa senhora estava vendendo rasteirinha. E eu estava admirando, eu falei, meu, que linda essa rasteirinha. Daí a mamãe, compra ali, querendo vender para mim. Eu falo, não, eu só estou olhando mesmo, hoje eu só estou olhando. E nisso, essa senhora, eu não conheço ela, nem sei o nome dela, mas naquele exato momento ela passou ali e me viu ali, e ela chegou por detrás de mim e falou bem assim, pode comprar. Eu olhei assim para trás, assustada. Ela disse, eu te conheço a obra que você faz, a obra é maravilhosa que você faz. Ela disse que iria ter o coração que você tem, que você faz essa obra maravilhosa, pode comprar. Daí eu fiquei assustada, ela falou, pode comprar sem medo, escolhe o que você quiser que eu vou pagar. E naquele exato momento eu comprei e cheguei até feliz em casa com o presente que eu comprei ali através da vida dela. Bom, esse aí é um dos testemunhos. Então vamos para a parte dos testemunhos agora. Pastor Celso, conta pra gente aí como é que foi que Deus abençoou, porque a última vez que eu vim aqui não tinha um carro. Então nós pegamos aqui, é tipo de uma van que eles pegam aqui, né, uma Sprinter, uma van, que são os micro-ônibus deles aqui, uma linguagem que você do Brasil vai entender, uma van, um micro-ônibus. Então às vezes nós íamos, parava para ver se tinha 4 lugares, porque estava eu, a minha esposa, a missionária Chile, o pastor Celso e a missionária Daniela, então tinha que ser como se tivesse 4 lugares. Às vezes parava, não tinha, ia para frente, e às vezes dava certo, a gente entrava, e era esse sufoco, tanto para ir para os cultos, como também para poder ir para a escola. E foi essa dificuldade, sem o veículo, quando foi a última vez que nós viemos. Aí já voltamos agora, quando fomos embora, acho que deu 6 meses, 2 meses. 2 meses que nós fomos embora. 2 meses. E Deus fez um milagre para poder providenciar um carro, porque sem esse carro seria muitíssimo difícil, porque além desse trabalho que dá 15 quilômetros aqui no Simeone, temos a outra escola que é no Sequiele, que dá o quê? Uns 55 quilômetros, pastor Celso, aqui? Por aí, 1h10 de carro. 1h10 de carro, com um trânsito muito complicado aqui. É igual o trânsito de São Paulo capital, para quem já foi em São Paulo capital. Como é que foi que Deus preparou esse veículo? Bom, nós ficamos 1 ano e meio sem transporte e, como o pastor falou, né, aqui tem poucos ônibus que passam, então são esses carros pequenos que vão fazendo os transportes. Para os irmãos terem noção, né, da nossa casa até na igreja, nós tínhamos que pegar 3 para ir e 3 desses transportes para voltar, além da demora, né? Então foi 1 ano e meio assim, mas nós com alegria, né? Eu, missionária, me lembro as vigílias do culto, das sexta para sábado, acabava 3 da manhã e nós atravessávamos o bairro todo, 1h10 a pé, uma vez por mês, 1 ano e meio, eu e a missionária, mochila nas costas, celular, documentos, e nunca fomos assaltados, para a glória de Deus, né? E vimos louvando a Deus, conversando. Foi um período muito gostoso, né? Teve uma experiência de um irmão da igreja que levou nós até um pedaço. Eu disse para ele, não volta, que ele pode achar que a gente vai. Ele voltou, foi assaltado, lhe levaram o celular, e a gente nunca fomos assaltados. Já vi ladrão pular quintal para roubar, ladrão, quando nós estiver passando, assim, se esconder atrás do poste, né? E eu passar boa noite. E Deus guarda, né? É o próprio Deus, né? Deus vê o que a gente estava passando e Deus nos guardou. Como foi a bênção que o carro chegou até nós? Nós não tínhamos condições, estávamos guardando dinheiro para tal. E um amigo meu do Brasil veio para cá, um conhecido, veio para cá fazer um trabalho aqui na empresa de energia aqui de Angola, e ficou hospedado na minha casa uma noite, um dia,
e viu a nossa situação, né? Mas não falou nada, viu a nossa situação, voltou para o Brasil. Um mês depois, ele entrou em contato comigo. Pastor Celso, verifique quanto é que está um carro aí básico, popular, tá? Qual é o preço de um carro popular aí? Me ligou perguntando qual é o preço de um carro popular aí. Aí eu passei o valor, média de 20 mil do Brasil e tal, fiz uma média de 20, 25 mil, o valor do Brasil. Ah, tá bom, desligou. Passou-se uma semana, me chamou de novo no WhatsApp. Olha, pastor Celso, eu fui aí, vi a tua situação, não falei nada, mas voltei, reuni com os irmãos, com os empresários aqui, nós se reunimos, acho que foi entre 5 a 10 pessoas, nós nos reunimos. Olha, nós levantamos um valor, não dá para comprar todo ele, mas eu creio que vai ajudar, não sei se tu tem mais e tal, mas na época eles levantaram na faixa de 10 a 12 mil reais, e para nós conseguirmos comprar o carro, né? Nós tínhamos mais um pouco, aí pedi mais um pouco emprestado para meu cunhado, a gente conseguiu daí comprar esse carro, né? Para a glória de Deus, mas mais da metade foi abençoado, né? Pela vinda do irmão que veio aqui ver a obra e ver as nossas necessidades, né? Muito bom. Depois nós vamos ter que fazer um vídeo só de testemunho. Tem muita coisa maravilhosa acontecendo aqui. É só você estando aqui. Realmente, vamos ter que depois fazer um podcast aí, uma entrevista só de testemunhos. Mas eu queria fazer uma pergunta antes da gente encerrar. Estamos indo para o final, eu queria fazer uma pergunta antes da gente encerrar. Queria ouvir de cada um dos dois, entendeu? São 2 perguntas para cada um dos dois. Como que ficou a família no Brasil com a partida de vocês? E depois, para já ir sabendo aí, eu queria ouvir aqui em Angola o que mais marcou cada um de vocês. E vocês, poxa, realmente eu tinha que estar aqui nesse lugar, Deus está fazendo algo aqui que está sendo extraordinário para a minha vida. Pastor Celso, como é que ficou a família? Amém, né? Bom, quem conhece a minha história um pouco sabe, né? De como eu vivia no Brasil, né? Eu era dependente químico, a minha vida foi sempre voltada a isso, né? Então foi muito trabalhoso, porque minha mãe chorava muito, meu pai, né? No período que eu estava nas drogas. Perdão, quantos anos nas drogas? Dos 13 aos 33, 20 anos, né? No uso de drogas, né? E quando eu me firmei em Cristo Jesus com propósito, né? Deus começou a trabalhar fortemente na minha vida e eu comecei a entender o propósito de Deus para a minha vida, né? Até então eu não era casado, depois Deus proveu a Dani, né, minha esposa, e quando eu casei, a minha família já começou a dar crédito mesmo na minha vida, né? Então minha mãe já começou a ficar muito alegre com isso. E quando falamos que vimos para Angola fazer a obra missionária, para a mãe foi ao mesmo tempo um choque, mas ao mesmo tempo não. Ela disse para mim: olha, se você está indo fazer a obra de Deus, eu abençoo, eu apoio, porque você me deu muita tristeza lá atrás, agora está me dando muita alegria, né? Então o choro da minha mãe não foi um choro de tristeza, mas foi um choro de alegria quando nós se despedimos da família. Claro, não é fácil, né? Não estou falando que foi fácil, porque largar a família, largar tudo para um país estranho, que você nem veio espiar a terra, e sair com uma responsabilidade, que agora tem uma esposa, né? Para cuidar, para zelar, para proteger, não foi fácil, não é fácil, pastor. Mas quando você vem num propósito, no centro da vontade de Deus, e você entende o chamado é maior que tudo isso. E quando você vem aqui, em outro continente, outra cultura, outro povo, outra etnia, mas quando você começa a ver, e a gente começou a ganhar as almas para Jesus, e a gente começou a perceber que eles são a nossa família agora, isso supre, né? Essa carência, essa necessidade supre, né? E a gente é contemplado com esse amor dos irmãos daqui, isso também é suprido, né? Nas nossas vidas. Então é algo, hoje minha mãe está hiper feliz, meu pai,
minha família, descansados, felizes, né, com a minha vida aqui em Angola, tá? E ainda contigo, qual foi a experiência que mais te marcou desde quando você chegou aqui em Angola? São tantas, né? Mas Tenta escolher a que mais marcou. Assim, pastor, poder estar no centro da vontade de Deus, né? Eu poder estar aqui fazendo, eu estou alegre, estou feliz e realizado por estar fazendo a vontade de Deus aqui. E ver a obra do Senhor crescendo aqui é da maior realização minha, né? Ver o povo, ver o que Deus está fazendo através das nossas vidas aqui, isso é o que mais me marcou, né? Porque quem viveu na vida das drogas sabe, é uma vida só de destruição, e quando você começa a ver frutos, né, na parte de Deus, e que você está no centro da vontade de Deus, é coisa tremenda, né? Milagres a gente vê todos os dias aqui acontecendo. Deus já usou a minha vida, né, orar para pessoas até ressuscitar aqui, situações tremendas de cura. Domingo, uma semana antes do pastor estar aqui, nós fomos batizar um casal. Lá no batismo chegou uma jovem que estava se cortando os pulsos, se matando. Oramos por ela. Depois do primeiro culto ela estava na igreja, né? Então milagres a gente vê constantemente aqui, né? Isso nos alegra muito, com certeza. Mas poder estar fazendo a vontade do Senhor, isso me marca muito. Hoje poder ser livre, né? Saber que eu podia estar na sepultura morto há muitos anos atrás, e hoje poder estar vivo fazendo a obra do Senhor é algo que me marca muito. Você poderia falar para a gente esse episódio da ressurreição da criança, como é que foi isso? Foi algo tremendo, né? Luquênia, há 2 anos que nós estávamos aqui mais ou menos de igreja, num culto. A avó dela, nossa irmã Maria, estava no culto com ela no colo, não estava com a mãe, mas ela já levou para pedir oração para mim. Só que eu acho que ela já chegou atrasada no culto, algo do gênero, mas o culto ocorrendo, acabei de pregar. Quando eu fui fazer a oração com a igreja, a mãe dela lá começou um alvoroço, quando ela estava sentada com ela, um alvoroço grande e já um aglomero. E ela já veio para frente com a menina, né? Toda a cabeça para trás, as mãos soltas, pé solto, tudo solto, já gritando: olha, ela morreu, ela morreu, ela morreu, ela morreu. E colocaram ela, né? Eu passei o microfone para o diácono e peguei a menina na mão. A avó já se jogou no chão, as irmãs já começaram a se jogar no chão em desespero, aquela gritaria na igreja, e a menina sem vida, porque eu estava com o olho fechado. Não tinha nada mais, percebia que não tinha pulso, percebia que estava toda mole, não tinha mais nada. A mãe, todos eles gritando: morreu, morreu, e ela não fazia nada, literalmente parada, né, estática. E primeira coisa eu disse: vamos orar. Mandei o diácono, vi com o microfone na igreja: vamos se colocar de pé, vamos começar a orar. Daí já começou uma gritaria na porta da igreja, os irmãos ficam desesperados, né, principalmente as irmãs. A avó ficou jogada no chão gritando, e começamos a orar com a menina para trás e para frente, orando. Isso já era meio-dia quando isso aconteceu, e começamos a orar para trás e para frente, orar por ela, repreendendo e orando e nada. Aí o Espírito Santo falou bem no meu ouvido: repreenda agora o espírito da morte sobre ela e profetize vida. E, irmãos, para os irmãos terem noção, ela estava a cheirar, porque no momento da agonia da morte dela, ela fez necessidades ali, sentiu o cheiro, né? E o Espírito Santo me falou, né? Repreende o espírito da morte e profetiza a vida. E eu parei, repreendi em nome de Jesus, e eu profetizei vida sobre ela, em nome de Jesus, né? Profetizo vida sobre você agora. Pastor, eu não sei o instante que passou isso, né? Só sei que ela estava, e eu segurando assim, irmãos, né? A cabeça estava lá embaixo mesmo, bem embaixo assim. Só sei que de repente a cabeça dela fez assim, ó, virou. Vamos dizer que a missionária fosse eu, ela só virou assim, a cabeça virou assim para mim. E quando virou, ela abriu o olho.
E aquele olhar, irmãos, parece que eu fiquei muito tempo ali. Eu olhando para aquele, as vozes se distanciaram da igreja do povo orando, e eu fixei o olho nela e ela olhando para mim, irmãos, e eu pude olhar, aquele olho era o olho de Jesus, não tem como, porque era muito doce, muito meigo, um olhar, pastor, não tem palavra para explicar, parece que o tempo fugiu de mim ali, porque foi uma experiência sobrenatural para mim. Para mim, eu pude ver ali aquele olhar doce de Jesus, aquele olhar doce, eu fiquei parado, as vozes sumiu, não sei que tempo passou-se ali, só sei que de repente, ela fez assim, aí as perninhas já levantou, o braço já levantou, e eu tinha certeza, né, disse, não, ela já ressuscitou, e os irmãos em oração, Senhor e tal. E eu disse, irmãos, podem parar, ela já ressuscitou, irmãos, chama a avó, chama a irmã Maria. Aí levantaram a irmã Maria, já tinham chamado a mãe dela que morava próximo da igreja, na porta da igreja já um alvoroço, e as pessoas começam a parar curiosas, por causa dos gritos, parou o pessoal, aí eu disse, vó Maria, pega ela aqui, entreguei na mão dela, né, da avó, irmãos. Isso foi 12 horas, nós terminamos o culto, já tinha acabado a palavra, foi mais 1h30 de poder de Deus dentro da igreja. Eu comecei um poder de Deus ministrar, que foi um sobrenatural de Deus naquele dia, né? Para o senhor ter noção, naquela semana toda no bairro, os motoristas de carro, o pessoal tudo comentou, lá naquela igreja do Branco ele ressuscitou a menina. No bairro todo houve esse comentário, foi algo muito extraordinário que Deus fez pela misericórdia dele, foi algo muito sobrenatural mesmo, né? E nós louvamos a Deus, né? Pelo que Deus faz, né? Muito bom. Glória a Deus por isso, né? Missionária Daniele, vamos lá, como que ficou a sua família com a sua partida? E eu estou perguntando isso porque muita gente tem aquele medo de partir e deixar a mãe, deixar o pai, e isso trava o chamado da pessoa, né? Mas como ficou a sua família, quer seja irmãos, seus familiares, e também depois eu quero ver o que mais te marcou aqui durante esse tempo que vocês estão. Então, na minha família, assim, foi um pouco difícil também deles aceitar, né? Porque para eles é difícil, era uma menina mais apegada à família, né? Então para eles foi um pouco difícil, mas eles não impediram, né? Eles não travaram o ministério, aquilo que Deus tinha na minha vida. Eles falaram assim, se é isso que Deus tem para você, vai em paz, que Deus te abençoe, que Deus te use lá, né? Você seja um canal de bênção, assim como você foi todo esse tempo que tu ficou aqui conosco, né? Que você seja para outras pessoas também, né? Então, depois disso eu vim para cá, né? E daí Deus fez grandes coisas que hoje eu sou referência para minha família. Hoje a minha família, qualquer coisa que acontece, pede oração para mim, ora por mim, minha filha, através disso, e eles aceitaram normal a obra de Deus na minha vida. Correto. E o que mais te marcou, quer seja na escola Pequenos Gideões, quer seja na igreja, qual que foi o momento que mais te marcou durante esses anos aqui? Bom, como o pastor Celso falou, muitas coisas nos marcaram, né? Mas o que marcou mesmo a minha vida aqui foi no início da escola, né? Foi no início da escola quando chegou uma criança até nós, né? Uma criança de 6 anos na escolinha, e ela tinha que andar também, eu não me lembro quilômetros que ela tinha que andar, como se fosse próximo da nossa casa. Ela tinha que vir de a pé, sozinha, até a escola, porque o horário da nossa escola era das 7 horas da manhã, e ela acordava às 5 horas da manhã e ia de a pé até a nossa escola. Muitas vezes eu chegava na escola, ela estava lá tremendo de frio, esperando na porta, eu abri. E aquela menina marcou, porque ela tinha perdido os seus pais em um acidente de carro. Então ela vivia com seu tio, porque
o tio também não tinha esposa. Então, depois que os pais dela morreram, ela veio morar com o seu tio. E também, ela sofria também, porque o tio, com a idade dela, ela tinha que trabalhar em casa. Ela tinha que fazer comida, cuidar dos seus irmãos mais novos. Com 6 anos, ela tinha que fazer muita coisa. Então, ela veio ali estudar conosco e eu comecei a perceber que aquela menina ali, ela tinha potencial. Que era uma menina inteligente, que eu podia trabalhar nela e ela crescer. E foi isso que eu fui fazendo. Fui conhecendo mais a família dela, conhecendo o tio dela. Só que ela sofria também ali, porque o tio era muito brabo e muitas vezes batia nela. Então, quando ela chegou até nós, a gente foi conhecendo um pouco mais da história dela e a gente foi ajudando ela a vencer os medos dela e tudo mais. E daí depois ela começou a aprender a ler, a escrever. Só que depois o tio começou a bater muito nela e ela foi obrigada a sair da escola, porque ela tinha medo de sofrer muito mais. Então ela saiu e depois de muito tempo os vizinhos denunciaram o próprio tio e tiraram ela do tio e ela foi morar na província. Mas isso marcou muito a minha vida, né? Dessa história dessa jovem. Mas o que eu consegui fazer para ajudar ela, eu fiz. Bom, posso fazer só mais uma pergunta? Pode. Se deixar eu faço 2, tá? Eu disse que seria útil, mas eu lembrei de algo que é importante a gente frisar. O povo no Brasil, quando se fala de África, tem muitos vídeos rodando na internet de coisas terríveis, né? Pessoas vítimas de bruxaria, de coisas terríveis. Vocês aqui já devem ter tido as suas experiências. Nesses dias da nossa cruzada que a gente fez aqui, nós vimos quanta gente que foi liberta de obras de bruxaria e assim por diante. E isso, vamos dizer assim, em 2, 3, 4 dias de pregações, quanta gente que foi liberta de obra de bruxaria, esse trabalho que a gente fez em 4 dias. E vocês, há todos esses anos que vocês estão aqui, se em 4 dias já fez você todos esses anos aqui, eu queria saber, porque muita gente tem medo. Quando fala de África, o povo tem medo de 2 coisas: de fome. Vocês têm passado fome aqui? Não. Tem passado necessidade aqui? Nada. Porque esse é um dos medos do povo. Vou para lá, vou passar fome, passar necessidade. Entendeu? Então não tem. Inclusive teve uma irmã, quando você chegou no Brasil, a irmã até achou que logo que vocês voltaram no Brasil, eles foram comer na casa de uma irmã, a irmã recebeu eles, recepcionou eles, e eles foram lá e a irmã ficou olhando: nossa, vocês estão bem, vocês estão gordinhos, achei que ia estar bem magrinho. Então, essa é uma das coisas que tem tirado da sua cabeça. Quando você vem pelo Espírito de Deus, quando você vem pelo chamado de Deus, pela direção de Deus, Deus cuida de nós. Entendeu? Abraão deixou a sua parentela e Deus foi provendo e foi cuidando. Deus chamou Abraão no capítulo de número 12, no capítulo de número 13 diz que Deus foi prosperando Abraão. Entendeu? Então tem um momento de provação, todo homem de Deus com certeza vai ter, mas Deus cuidou deles. 2016, Novembro de 2016 vieram para cá, entendeu? E estão aqui. Cada vez o pastor Celso está mais bem, né? Está mais forte, vamos usar essa palavra aqui, está mais forte. Então esse medo que você tem de aceitar o chamado de Deus, e se eu for passar fome, esquece. É mais fácil você passar fome por não vir do que passar fome por vir. E demônios, entendeu? Vocês conseguem dormir bem? E qual experiência que vocês tiveram? Por exemplo, eu no Brasil já tive experiência da gente estar orando para uma senhora, era uma jovem senhora, né? Ela estava, aqui estava a cadeira dela, ela sentada, e ela foi jogada para frente,
foi jogada para frente e os pés dela, ela não ia andando para trás, os pés dela como se fosse tivesse sido amarrado e os pés dela iam sendo puxados para debaixo da cadeira, como se estivesse abrindo uma dimensão e ela sendo puxada, e ela gritava dentro da igreja, era um negócio terrível. Isso no Brasil. Então tem gente que acha que vai chegar aqui na África e os demônios vão estar atormentando a pessoa de manhã, de tarde, de noite, e a pessoa não vai nem conseguir dormir direito. A gente sabe que vai ter ataques terríveis de demônio, né? Vocês podem passar aqui alguma experiência, ou com feiticeiros na porta da igreja, pode falar aqui, mas apesar da experiência que vocês vão frisar aqui, a pessoa entendeu o seguinte, que vocês vão conseguir, servindo a Deus, ter paz com Deus e conseguir dormir e viver em paz. Mas vamos lá, dorme em paz? Muito em paz, pastor Alexandre, muito em paz. Não tem barulho de corrente correndo, não tem uma voz gritando, Celso, eu vim te buscar, não tem isso não? Não tem. Mas então, pastor Celso, já que não tem isso, das experiências com o demônio, qual foi a que mais marcou vocês? Assim, né, pastor e ouvintes, na verdade o diabo conhece nós também, assim como Deus nos conhece, Satanás também nos conhece, os demônios também nos conhecem, e os demônios sabem quem tem autoridade em Cristo Jesus e quem não tem. Sim. Os demônios sabem quem eles são, como eles agem, como eles trabalham. Então quando você já tem uma certa experiência, né, e essa autoridade com os demônios, mesmo você chegando no continente africano, que é um dos territórios deles, que eles agem fortemente, porque aqui se busca muita feitiçaria, bruxaria, é algo tradicional aqui. Então quando você chega aqui, claro, o ambiente espiritual que é outro, irmãos, né? Mas quando você já vem com uma bagagem, noção de quem ele é, de como eles agem, é diferente. O diabo, por exemplo, no Brasil, quando eu me converti, uma das minhas primeiras experiências, o diabo me agarrou uma vez, orando na madrugada, 0 hora, ele me agarrou pelo pescoço assim, e eu não conseguia falar, e eu lembrei, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Eu fiquei clamando, e eu vi ele saindo pela janela. Então depois daquele dia, Deus foi me dando mais autoridade, né, para expulsar demônios. Então aqui em África não foi diferente. Quando você chega no território dele, ele vai querer te afrontar. Lembro-me que quando nós abrimos a igreja, os feiticeiros vinham na frente da igreja nos afrontar. Não foi uma vez, né, missionários aqui, não foi uma vez, não foi duas, foi 1 ano mais ou menos assim. Todos os cultos eles vinham do outro lado da igreja ou na frente da igreja, passavam, faziam os seus sinais, tentavam entrar, saiu. Uma vez eu estava até meio irado, orando ali, eu saí do altar e eu queria ir lá botar a mão na cabeça. Quando eu cheguei lá na porta, já estava lá do outro lado indo. Então, essa afronta normal que a gente teve, né? Mas nunca nós tivemos medo em relação a tudo isso. Já nos fizeram muita obra de bruxaria, feitiçaria para nós, já a gente percebe, sente, mas eu missionário a gente já sabe, entra em oração a gente já sabe, né? Tanto na nossa casa, no nosso quintal, na igreja, a gente consegue ter essa percepção, né? E a gente luta espiritualmente, né? A gente sabe o poder que é no nome de Jesus, né? E no sangue de Jesus. Então esse medo, essa coisa a gente não tem, o diabo sabe, então ele não vai perder tempo conosco quanto a isso, né? Mas sim, bastante afrontas. O diabo daí usa situações diárias, pessoas, né? O diabo vai usar situações para que você venha, né, te tirar da bênção de Deus, né? Para que você venha pecar contra Deus, enfim, né? E ele achar brecha para poder entrar na tua vida. Então, tivemos muitas experiências com isso. Feiticeiro entrar na igreja, a gente percebe quando um bruxo entra na igreja, o culto trava. Nós já temos uma equipe de oração que já sabe, já entra em guerra, a gente já para, às vezes começa a orar, começamos a repreender, ele fica ali, de repente ele sai da igreja. Quando ele sai, a igreja já fica livre, já fica leve, mas quando entra, trava mesmo. As pessoas dormem no culto. Pessoas começam a dormir, porque fica um clima realmente pesado, pastor, quando os bruxos e feiticeiros entram, né? E tem muitos, tá? Aqui muitos mesmo. Eu fiz uma pergunta na igreja, perguntando quem aqui não tem familiar feiticeiro, levanta a mão. Ninguém levantou a mão. Ou seja, todos na igreja têm familiares que trabalham com bruxaria e feitiçaria. É muito comum aqui, porque eles usam na área da saúde, em qualquer coisa. Então, é muito forte isso, mas
maior é o que está conosco do que ele está no mundo, né? Muitas experiências, principalmente da comunidade de Sequere, né? Tinha um bruxo lá que se converteu, aceitou Jesus antes da morte dele, foi uma experiência tremenda também. Expulsamos o demônio dele, ele estava com tuberculose em fase final, não quis nem saber, botei a mão na cabeça dele, expulsei o demônio, né? Lutava contra a igreja lá, aceitou Jesus. Na semana antes dele morrer, ele chegou para a esposa e disse: olha, eu sei que eu vou morrer, mas oferta um dos nossos terrenos para a igreja, Gideões da Fé, né? Porque o pastor é homem de Deus, tal. Enfim, bastantes experiências nessa área, né, pastor? Então, né? Você mencionou aqui, pastor Celso, que você falou assim, a bruxaria aqui no normal, porque eles usam a bruxaria na área da saúde. Esse na área da saúde explica o que seria, né? Para serem curadas, né? Como aqui não tem hospital de graça, as pessoas pagam para ir para os hospitais. Então, aqui não tem SUS. Não existe SUS, não existe nada disso. Por exemplo, se a pessoa vai num hospital público, ela chega às 6 da manhã lá, ela vai ser atendida às 22. E se ela ainda tiver um dinheirinho para pagar para o enfermeiro, para o enfermeiro introduzir na frente, aí mesmo assim, quando ele é atendido pelo médico, o médico vai dar a receita, ele precisa ir na farmácia comprar as mercadorias, o remédio, a seringa, e ele vem para aplicar só e manda embora. Se é para ficar internado, irmãos, aqui não dá uma comida, hospital, não tem enfermeiro que vai dar banho, a família tem que vir, ficar, dar banho, trazer a comida, porque o Estado não fornece. Então, manter uma pessoa dentro de um hospital é caro para quem não tem dinheiro. Então, as pessoas preferem, com um preço muito baixo, 5, 10 reais, ir lá pagar um quimbandeiro ou um feiticeiro para fazer o trabalho, para curar o filho, a mulher, o marido, enfim, a pessoa. Muito mais cômodo, porque todo lugar tem no bairro, então vão lá, faz esse trabalho para a pessoa ser curada e não precisar ir no hospital, porque o ditado aqui popular é: entra vivo no hospital e sai morto, porque aqui é bem difícil, né, nessa área. Então as pessoas utilizam muito a feitiçaria, né, para fins, né, de curarem, né, supostamente da saúde. Correto. Bom, infelizmente chegamos ao final. Missionária Daniele, as suas últimas palavras aqui, a sua conclusão e a sua despedida, né, do povo do Brasil. Primeiramente, né, quero agradecer a todos vocês, né, que estão ouvindo, né, que Deus continue falando fortemente ao coração de vocês, né. A porta da minha casa está aberta para vocês que querem, né, vir conhecer a obra, vir conhecer o projeto. Tem muitas histórias, tem muitas coisas, né, mas só você vindo aqui para conhecer a realidade do povo, conversar com o povo, né, saber um pouco mais da história, da cultura deles, né, como é aqui, como que funciona as coisas aqui. As portas estão abertas para vocês poderem vir aqui conhecer a obra, tá bom? Deus tem grandes coisas para fazer ainda aqui nesse lugar através das nossas vidas, e também se você vir aqui vai ter a tua experiência também, tá bom? Deus abençoe. Pastor Celso. Amém. Obrigado, pastor Alexandre. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, né? Obrigado. Você pode nos acompanhar nas redes sociais, né? Como o pastor já mencionou. E dizer para você, né, que tem um chamado missionário. Simplesmente obedeça a voz do Senhor. É Deus que envia, é Deus que cuida, é Deus que guarda. Às vezes a gente comenta, né, com o pastor, ninguém quer vir para a África, mas a África é uma terra seca, mas ela mana leite e mel. Irmãos, não importa onde Deus te mandar, vai, obedeça. Deus, ele supre, ele guarda, Deus, ele te abençoa. Então quero deixar essa palavra para você, né? Cumpre o propósito de Deus na sua vida, agrade a Deus, né? Porque é a última colheita, nós sabemos disso, né? E haverá prestação de contas, então obedeça, né? Seja sensível à voz do Espírito Santo, grato a Deus pela tua vida, que, né, tem ajudado também essa obra, projeto, enfim, né? Que Deus abençoe você de forma sobrenatural, em nome de Jesus, amém? Amém. Eu que agradeço, pastor Celso, né, Daniele, você que realmente tem esse
esse receio, mas eu vou ir lá, será que eu vou ser incômodo, né? Nessa viagem, além da minha esposa, veio comigo a nossa irmã Daniela. A nossa irmã Daniela tinha bastante receio de ser um incômodo na casa da missionária do pastor, né? Hoje já está super à vontade aqui, e você que vier, você vai ser tratado dessa mesma forma. Os nossos missionários, graças a Deus, eles são muito hospitaleiros, muito receptivos. Você no Brasil que já foi visitar os nossos missionários, assim como você foi bem recebido, você vai ser muito bem recebido aqui. Eu te faço um desafio, né? Junte aí o seu dinheirinho, ao invés de você tirar férias num lugar, sei lá, Campo de Jordão, não tem nada contra no lugar de passeio no Brasil, mas venha conhecer Angola, Luanda, tire suas férias e passe aqui 15 dias, 10 dias com os nossos missionários aqui. Você vai se surpreender, você vai voltar com uma outra visão da obra missionária. Não é só um passeio para um outro continente, não, é um passeio para uma outra dimensão. A sua vida vai ser bastante impactada, né? Eu e a minha esposa, não somente por ser pastores dele, que eles nos receberam bem, como eu acabei de dizer, nossa irmã Daniela foi muito bem recepcionada. Ela é a melhor pessoa poder dizer, chegar aí no Brasil, você vai poder falar com ela pessoalmente sobre isso. E todos que vieram aqui, né, Pastor Renê, Daniel Cardoso, todos que já estiveram aqui podem dizer como é gratificante poder estar aqui em Angola. Eu te garanto, vai ser muito bom para você poder conhecer a obra de Deus, tanto dos Gideões da Fé como a obra da Escola Pequenos Gideões, tá bom? Muito obrigado por estar conosco até esse momento, e depois na descrição você vai poder ver os links aí de tudo que nós falamos aqui, dos nossos demais vídeos, das redes sociais da Escola Pequenos Gideões, do Projeto África, da Igreja Gideões da Fé. Muito obrigado por estar conosco. Deus te abençoe, até o próximo vídeo.